Olá, chegando aqui para mais um episódio da leitura do livro A Lei da Compensação Divina, Pensamentos Poderosos para você alcançar todos os seus desejos. Esse livro é um livro da Marianne Williamson. Eu sou a Nathalie Andreoli, eu sou terapeuta integrativa e eu acredito que esse livro, né, assim como outros conteúdos que eu tenho por aqui, nos ajudam no nosso autoconhecimento. Ela, no início do livro, ela fala que esse livro é um livro sobre amor, milagres e dinheiro. Então, às vezes, esse é um assunto que a gente acaba não falando muito, mas ao longo do livro a gente vai percebendo quanto que isso está conectado com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com a nossa presença aqui nessa existência, né? Então, para quem está chegando agora, eu recomendo que assista os outros, porque tem um encadeamento, né, dos pensamentos aqui, é como se ela fosse falando sobre essa lei da compensação divina e também dando muitas formas práticas da gente colocar isso no nosso dia a dia. Então, através de orações, né, através de histórias que ela conta. Então, vale a pena, né? O último episódio que a gente viu foi o 9, que falava sobre transcendendo o medo. E hoje a gente vai falar sobre positividade. Então, eu vou ler aqui o capítulo para nós. Em geral, costumamos detectar os efeitos danosos da negatividade em nosso ambiente de trabalho. A ganância, as reclamações, a raiva e as constantes negativas criam barreiras às conquistas. Tais atitudes impedem o avanço de milagres que estão a caminho. E não importa se isso acontece por conta de uma reclamação individual de que o sistema não me permite vencer, ou de alguém que insiste na ideia de que algo não pode ser feito, então é melhor nem conversar sobre isso. Ao mesmo tempo que o poder da negatividade é claro para quase todo mundo, o poder da positividade vigorosa é pouco valorizado. A positividade é mais que a ausência da negatividade. Trata-se de presença por meio do pensamento, das palavras e das ações do positivo. Em outras palavras, não ser negativos não é suficiente. Se estamos interessados na criação de milagres, na invocação da mais poderosa das manifestações, devemos ser positivos de forma proativa. Existem três tipos de atitude positiva que fazem toda a diferença: positividade sobre outras pessoas, sobre as possibilidades e sobre nós mesmos. Vamos começar analisando a positividade sobre outras pessoas. Afinal de contas, poucos de nós conseguimos o que quer que seja sozinhos. Uma rede de relacionamentos que envolve empregados, empregadores, colegas de trabalho, associados, clientes e assim por diante está no centro de qualquer êxito mundano. Não pense que sua vida laboral como algo separado da sua vida espiritual, mas sim como algo central a ela. Seja qual for o seu trabalho, este é o caminho. Todos os relacionamentos, não importa de que natureza, nos dão energia ou nos afastam dela. E isso é o resultado do que oferecemos ou negamos a eles. Não se trata apenas da forma como nos comportamos frente aos demais, mas também do que pensamos sobre eles. É isso que constrói ou destrói relacionamentos. Como todas as mentes estão conectadas de forma inconsciente, todos sabemos de tudo. Pensamentos positivos sobre as pessoas que trabalham conosco ou que gostaríamos que trabalhassem operam um poder milagroso. Quando pensamos em alguém com amor, estamos fazendo um contato de alma, invocando a expressão do eu mais elevado dessa pessoa. Em troca, isso aumenta a possibilidade de que essa pessoa nos encontre em um nível mais elevado do nosso próprio eu, multiplicando as chances de uma sinergia de alto nível, de uma criatividade compartilhada. Pensar de maneira amorosa sobre alguém é muito mais sofisticado do que simplesmente visualizar a consequência positiva de um relacionamento de negócios. Na verdade, isso não será necessariamente positivo, a menos que a nossa intenção central seja servir o outro. Pensar de forma positiva sobre alguém significa espiritualmente rezar pela sua felicidade e para que, juntos, vocês sejam um instrumento a favor de um bem maior na vida dessa pessoa.
Não importa a situação que nos una, no plano espiritual, todos os relacionamentos são uma atribuição. Os nossos caminhos se cruzam graças a um universo intencional, por uma única razão: a iluminação de todos os envolvidos. Não importa se o relacionamento é familiar ou laboral, um encontro casual ou um envolvimento para a vida inteira. O propósito de qualquer relação é a cura do mundo. O ego separa nossos pensamentos sobre o trabalho dos nossos pensamentos, sobre o que é sagrado, afirmando que o trabalho é material e Deus é espiritual, e que, portanto, não poderiam se misturar. Porém, como o próprio mundo é uma projeção dos nossos pensamentos, não existe separação possível entre o nosso espírito, isto é, os nossos pensamentos amorosos e o que fazemos. Separar os nossos pensamentos sobre o trabalho dos pensamentos sobre a devoção divina diminui o nosso poder, pois aproxima nossa mente do medo. No medo, nós nos esquecemos de quem realmente somos. E quando nos esquecemos de quem somos, nos esquecemos de quem vive dentro de nós. E quando nos esquecemos de quem vive dentro de nós, perdemos a conexão consciente com o nosso poder. Lembrando-nos de quem vive dentro de nós, dedicando-nos aos seus propósitos, alcançamos resultados milagrosos. Não pense na sua vida laboral como algo separado da sua vida espiritual, mas sim como algo central a ela. Seja qual for o seu trabalho, este é o caminho. Todos os relacionamentos, todas as atividades, todas as circunstâncias são parte do nosso caminho e devemos pensar em tudo nesse sentido. Tal devoção eleva a vibração do nosso pensamento, melhorando a imagem que os demais têm de nós e que nós temos deles. Através dos nossos olhos físicos, um grupo de pessoas trabalhando juntas são encaradas como entidades únicas e separadas, relacionadas apenas pela coincidência de que calharam trabalhar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Aliás, se este universo é aleatório, todo o resto também deveria ser. Mas este não é um universo aleatório, e todos estamos onde deveríamos estar, segundo nossas obrigações divinas. Isso não significa necessariamente que tudo deva permanecer como está. Certas lições de amor só podem ser aprendidas com uma negativa. Porém, de uma forma ou de outra, existe um significado em tudo o que acontece. As lições surgem de diferentes maneiras e para cada um existe uma lição diferente, ainda que a situação seja a mesma. Para uma pessoa, a lição pode ser contribuir mais. Para outra, ser mais gentil. Para outra, escutar com mais atenção. Para outra, falar mais. Para outra, pode até ser ir embora. Não importam as circunstâncias, trabalhar juntos é uma oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. Todo crescimento é um condutor de milagres. Certa vez, estive num encontro de negócios com um grupo de pessoas que tentavam levantar um projeto. A conversa era centrada no dinheiro. Onde conseguiriam o dinheiro, como levantariam fundos, como fariam para que as pessoas decidissem investir? Sentada junto ao grupo, eu não parava de pensar no enorme tesouro escondido naquela mesa de reunião. O problema é que ninguém o enxergava. Na verdade, ninguém parecia notar a sua presença. Todos aquela mesa escondiam tesouros pessoais em forma de ideias e criatividade. Mas por que eu sabia disso? Como filhos de Deus, todos nós sabemos. A civilização moderna ainda não cavou a superfície capaz de libertar o nosso potencial humano, pois uma visão do mundo excessivamente secular não reconhece o potencial humano mais profundo. Como consequência, continuamos projetando em fontes externas, no dinheiro e no que ele pode comprar, a noção de que precisamos de tais fontes para alcançar o êxito. Na verdade, é justamente o contrário. Quando abrimos as portas ao êxito verdadeiro, quando compartilhamos a nossa paixão e as nossas ideias a serviço de um bem maior, quando todos somos convidados a expressar as nossas contribuições particulares ao mundo, os meios materiais necessários são milagrosamente trazidos à tona pelo universo. Quando a potência é forte o suficiente, o acordo de negócios é alcançado. A energia pode criar a riqueza, mas a riqueza por si só não cria a energia.
Nenhuma quantidade de dinheiro, tecnologia ou estratégia pode ser equiparada ao valor de um grupo de pessoas discutindo apaixonadamente sobre as novas possibilidades. A riqueza material surge da fonte imaterial de paixão e imaginação humanas. Paixão por uma ideia, por um propósito, pela possibilidade de algo nunca antes visto. Tal paixão não pode ser comprada, apenas inspirada. Um salário não gera entusiasmo humano, pelo menos não por muito tempo. O entusiasmo humano não é gerado pelo dinheiro, mas gera dinheiro. Porém, àquela mesa de reunião não existia um local para que as pessoas pudessem abrir o coração, muito menos suas ideias. Ninguém lhes perguntava sobre eles mesmos ou sobre suas visões altamente criativas. O que faltava por ali, ironicamente, era algo que não custa dinheiro: a consciência de uma preocupação genuína. Essa preocupação é a essência da verdadeira liderança. Um verdadeiro líder não é um capataz que simplesmente dita ordens. Um líder é alguém que dirige e abre espaço para que os demais possam brilhar. Há muitos anos, um jovem que trabalhava para mim falou sobre o seu trabalho. Estamos lá, do outro lado da rua, preparando as fitas de áudio, mas ninguém se aproxima para perguntar como estamos, nem parece perceber que existimos. Fiquei assustada. Um elefante estava sentado ao meu lado e eu não tinha percebido a sua presença. No que eu estaria pensando? Se uma pessoa da minha equipe estava tão insatisfeita, como eu poderia imaginar que a minha empresa ofereceria algo ao mundo? Nas palavras de Mahatma Gandhi, o fim é inerente aos meios. Nenhuma empresa ou organização que inclua pessoas insatisfeitas poderá alcançar seus mais altos potenciais. Todos somos seletivos quanto à aplicação dos nossos princípios espirituais, e durante anos falhei ao enxergar esse aspecto no meu local de trabalho. Eu vivia profundamente preocupada com o meu público e suas necessidades, mas não me preocupava da mesma maneira com as pessoas que estavam ao meu lado, auxiliando-me. O nosso local de trabalho pode ser o perfeito lar do ego ou o santuário do espírito. Pode ser um abrigo para as atitudes de desrespeito, arrogância, preguiça, exploração, deslealdade e ganância. Mas também pode ser sua linda casa para as energias mais positivas, já que deveríamos expressá-las de forma proativa. O nosso ego é mais vigilante monitorando os pecados dos demais do que identificando os nossos próprios pecados. Apontamos rapidamente os erros dos outros, mas certas vezes demoramos a enxergar os nossos. Para o empregador, é fácil culpar o empregado, assim como para o empregado é fácil culpar o empregador. Quem está voltado para os milagres, por outro lado, não vive à procura de culpas, mas de entendimento e transformação. Quanto ao jovem que me disse não sentir preocupação por parte dos demais, que pareciam nem notar a sua existência, seu comentário abriu um canal de entendimento da minha parte. Eu falhei como empregadora e sabia disso. Demorei muitos anos para entender que todos os ambientes de trabalho devem ter equipes positivas. Todos os empregados têm o direito de se sentirem apreciados pelos seus dons, e todos os empregadores têm o direito de esperar a mais alta excelência por parte dos empregados. Aliás, como líder da reunião relatada anteriormente, deveria ter se comportado como líder da reunião relatada anteriormente, deveria ter se comportado para encontrar o tesouro escondido nos seus empregados. Antes de dar início à reunião, deveria ter rezado por todos que participariam dela, ou invocá-los internamente, da forma que lhe parecesse mais apropriada, mais verdadeira. Durante o encontro, deveria ter olhado para cada um dos participantes e pensado: o amor que carrego dentro de mim cumprimenta o amor que existe em vocês. Claro que não seria apropriado dizer isso em voz alta. Ninguém teria notado, pelo menos conscientemente, que algo acontecera. No entanto, de uma forma invisível, milagrosa, todos àquela mesa teriam sido elevados a um alinhamento psicológico e emocional. Teriam sido cumprimentados internamente, e os membros do grupo se sentiriam convidados a compartilhar seus dons. Se você está interessado em construir uma equipe positiva, comece agora mesmo.
Numa folha de papel, escreva o nome de todas as pessoas que já trabalharam com você. Empregados, empregadores, colegas de trabalho, clientes, agentes e assim por diante. Fechando os olhos, permita que essas pessoas voltem à sua imaginação, como se estivessem numa fila de cinema. E não será uma imagem totalmente sem sentido, pois, embora eles não estejam esperando para ver um filme, estarão esperando para participar do filme da sua vida. Enquanto estiver pensando nessa gente que participou da sua vida, lembre-se de que todo relacionamento é um compromisso e que as pessoas estão juntas porque representam uma oportunidade mútua de engrandecimento de almas. Se você gosta ou não de alguém em particular, isso é irrelevante. Da mesma maneira que não importa se eles gostam ou não de você. O relevante é que você enxergue todas as lições que não aprendeu anteriormente, para que não incorra nos mesmos erros. No fundo da sua mente, reverencie cada uma das pessoas paradas na fila. Com o seu coração, abençoe, peça desculpas e perdoe tudo o que for necessário. Um perdão total é necessário quando queremos atrair e produzir milagres. Agradeça a todos pela bênção que lhes ofereceram, que lhe ofereceram, ainda que tal bênção tenha vindo sob a forma de uma lição aprendida. Frente a cada uma dessas pessoas, pergunte a si mesmo: eu fiz o meu melhor? Poderia ter feito melhor? Poderia ter agido de outra maneira? Depois, entregue cada um desses relacionamentos na mão de Deus. Agora, visualize outra fila de pessoas que trabalham e poderiam trabalhar com você. Algumas delas também presentes na fila anterior. Na sua mente, faça uma reverência a cada uma dessas pessoas. Perceba quais são os seus dons e agradeça o que elas fizeram por você. Permita que seu coração seja tomado por uma sensação de agradecimento. Peça para ser um servo do amor capaz de invocar a alegria e a satisfação dessas pessoas. Agora, imagine as pessoas com quem você gostaria de trabalhar, pessoas com as quais adoraria colaborar ou ter como empregadores. Elas podem ou não ser possíveis colegas de trabalho na sua caminhada. Talvez simplesmente representem a imagem do tipo de gente que você desejaria ter por perto, seja qual for o projeto que lhe interesse. Sinta-se honrado pela visão que tiver e entregue tal visão a Deus. Reze para que a sua energia se expanda de tal maneira que um dia seja natural encontrar-se numa sala junto a tais pessoas, trabalhando e criando com elas. As únicas barreiras existentes são as que criamos em nossa mente. Procure remover suas barreiras frente ao amor e elas serão substituídas por milagres. Tais barreiras desaparecerão do nada, que é o lugar de onde vieram. Talvez você possa rezar junto com seu grupo de trabalho, mas talvez não seja apropriado. De qualquer forma, você pode rezar diariamente pela felicidade e pela satisfação de todos os que trabalham com você ou de todas as pessoas com as quais gostaria de trabalhar. Com isso, você terá feito a sua parte. Milagres surgirão em seguida. Então, esse é o primeiro ponto, né? Depois ela vai falar. O segundo tipo de positividade tem a ver com a forma como enxergamos as possibilidades. Um homem chamado Jonathan me procurou um dia. Ele estava muito deprimido. Só pensava em seus problemas econômicos. Tudo o que sentia era que estava sempre à beira do abismo e não fazia o que queria com a sua vida. Trabalhava como carpinteiro, mas queria ser músico. Vivia envolvido em problemas financeiros. Naquele exato momento, encarava uma conta muito mais alta do que poderia pagar. E tudo indicava que não conseguiria mais dinheiro caso decidisse seguir a carreira de músico. Enquanto conversávamos, ele repetiu muitas vezes: eu tenho um problema e preciso ser tratado. E acho que nunca terei dinheiro suficiente. Costumo arregalar os olhos quando escuto esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, porque são profecias autorrealizáveis. Em segundo, porque os milagres não residem no passado, mas no presente. No universo de Deus, sempre há o suficiente. Quanto mais eu perguntava sobre sua situação, descobria que ele não era apenas um carpinteiro, mas sim um excelente carpinteiro. Porém, Jonathan costumava não aceitar grande parte das ofertas de trabalho que recebia. Segundo ele, fazia isso porque, na verdade, queria ser músico e não queria enviar uma mensagem errônea para o universo. Ele imaginava que, trabalhando muito como carpinteiro, as suas possibilidades como músico profissional definhariam.
Tendo escutado tudo o que ele me disse, respondi que não parecia haver qualquer oportunidade como músico naquele momento, mas havia, isso sim, contas a pagar. Metafisicamente, não fazia sentido argumentar que, caso ele trabalhasse o suficiente para pagar suas contas, o universo responderia fechando as portas da sua carreira musical. Aliás, a situação é contrária. Quando nos comportamos de forma íntegra e impecável, as portas se abrem. A parte da história que mais chamou a minha atenção foi o fato de que, ao mesmo tempo em que rezava por dinheiro, ele não aceitava as ofertas de trabalho. Parecia aquela velha história de um homem parado em meio a uma tempestade, com a água subindo pelas pernas, rezando para ser resgatado, mas não aceitando as ofertas de carona de um carro, um barco ou até um helicóptero, dizendo: Deus cuidará de mim. Em pouco tempo, ele terminou afogado, indo para o céu. Ao se encontrar com Deus, o homem ficou chateado, reclamando que, quando precisou, não teve a sua ajuda. E Deus respondeu: Eu não ajudei? Enviei um carro, um barco, um helicóptero. Jonathan, pelo que percebi, tinha um conceito antiquado do que é ser cuidado. Nós recebemos cuidados, mas o ditado é claro: Deus ajuda quem cedo madruga. Isso pode parecer um clichê muitas vezes repetido, mas o número de repetições indica sua veracidade. Nos Estados Unidos, os índios nativos perceberam que quando surgia um veneno na floresta, o seu antídoto poderia ser encontrado poucos passos adiante. Normalmente, o que estamos buscando, os que estamos procurando, encontra-se de alguma maneira bem na nossa frente. O universo está louco para nos oferecer tudo o que precisamos, mas devemos nos entregar com uma atitude positiva frente à vida para enxergar isso. Conheci gente que parecia acreditar que acordar de manhã, ir ao trabalho de carro e sentar-se à sua mesa seria suficiente, mas não é. A nossa atitude, a vontade de doar o nosso lado emocional, psicológico, material e intelectual ao nosso trabalho faz toda a diferença. O que importa não é apenas o que o trabalho pode nos oferecer, mas o que nós oferecemos a ele. Vou fazer tudo o que for possível e também, algumas vezes, estou disposto a fazer acontecer. É a atitude de um vencedor, não de um perdedor. Jonathan enxergava a carpintaria como algo inferior. Não reconhecia o que para mim parecia ser um dom que recebera em suas mãos. O seu sucesso como carpinteiro não diminuía suas possibilidades como músico. Com a carpintaria, ele poderia ganhar dinheiro, pagar as contas e juntar recursos para seguir o que seu coração mandasse. Desvalorizando seu trabalho, ele limitava as possibilidades à sua frente. Essa mudança de percepção seria o seu milagre. Não importa se estamos contribuindo para o universo como carpinteiros ou músicos, professores ou artistas, porteiros ou lutadores de karatê, pais ou vendedores. O que importa é a consciência do que fazemos, a nossa vontade de estar a serviço do que nos for apresentado, não encarando nada como inferior ou superior a nós, mas sim como algo importante por ter surgido à nossa frente. Nunca deveríamos dizer não sem antes refletir. O propósito de uma situação nem sempre é óbvio, mas sempre existe. Num universo em que Deus está escrevendo com as próprias mãos em todos os cantos, não deveríamos nos preocupar com a possibilidade da vida nos afastar do bem maior. Ela sempre nos levará em direção a esse bem, conforme o guiemos para dentro de nós, de forma proativa e positiva. O terceiro tipo de positividade tem a ver com a forma como nos enxergamos. Um curso em milagre nos diz que todos os filhos de Deus são especiais e que, ao mesmo tempo, nenhum filho de Deus é especial. Todos somos preenchidos com o mesmo brilho potencial, pois temos dentro de nós o Espírito de Deus. Pensar que o seu talento e as suas habilidades fazem de você uma pessoa especial produzirá medo, pois tal pensamento postula uma separação entre você e os demais. Uma separação entre você e os demais significa uma separação entre você e Deus. E uma separação de Deus não produz poder, mas uma histeria escondida. Sou melhor do que qualquer outra pessoa não é um pensamento orientado para o êxito. É melhor pensar: não sou grande coisa, mas estou aqui, então acho que sou a pessoa que deveria canalizar o gênio de Deus nessa situação em particular. Trata-se de um pensamento humilde, não arrogante, de perceber que o gênio de Deus vive dentro de você. Lembre-se, porém, de que tal gênio não é mais presente em você do que em qualquer outra pessoa.
Nosso trabalho não é criar o nosso gênio. Aliás, isso seria impossível, mas estarmos disponíveis para o de Deus. Sim, devemos trabalhar no que fazemos, melhorar as nossas habilidades e tudo mais, pois o Espírito só poderá ser canalizado através de um servo preparado. Porém, uma vez feitos tais preparativos, podemos entregar a performance final ao Espírito Santo, para que ele flua por meio de nós. Nosso poder como operadores de milagres no local de trabalho é o de rezar para que sejamos usados, para que nossas mãos, nossos pés, nossa mente e nosso comportamento esteja a serviço de um bem maior. Devemos estar prontos para atuar como servos, através dos quais Deus produzirá suas extraordinárias maravilhas. Estamos aqui simplesmente para servir a um plano mais elevado, buscando a iluminação do mundo, e nisso reside a nossa felicidade e nosso êxito. Eu tenho uma amiga que é uma brilhante autora de televisão. Li roteiros escritos por ela e sempre fiquei muito bem impressionada. No entanto, quando conversamos sobre vender tais roteiros aos executivos da televisão, ela se transforma. Sem dúvida, ela é uma ótima profissional, e isso eu admiro e muito, mas questiono a sua angústia frente a uma reunião de trabalho, pois Deus, que lhe ofereceu o dom de escrever, também liderará suas reuniões, caso ela permita, claro. Em Um Curso em Milagres está escrito que deveríamos nos preocupar menos com a nossa capacidade para fazer alguma coisa e estar mais atentos à capacidade de Deus. No Evangelho de São Tomé, existe uma passagem na qual Jesus pede aos seus discípulos que viajem ao interior e preguem o Evangelho. E com isso ele quis dizer simplesmente que demonstrem amor. Pedindo uma direção mais específica, os discípulos lhe perguntaram o que deveriam dizer, e Jesus respondeu: Vou dizer quando vocês chegarem lá. Pense nessa história comparando-a com a história da minha amiga escritora. A melhor maneira de se preparar para um encontro com os executivos de televisão seria, obviamente, escrevendo o melhor roteiro possível e depois entregar-se à reunião. Rezar para que tudo dê certo. Pedir para que tudo o que aconteça naquele encontro sirva à mais alta esfera da criatividade. Ela finalmente entendeu que não precisaria escolher de antemão todas as palavras que diria na reunião, pois Deus, que vive dentro dela, revelaria tudo o que fosse necessário na hora certa, e de uma maneira milagrosa, com uma qualidade que ela nunca poderia alcançar com a sua mente racional. O maior poder dessa minha amiga está em manter a sua mente vazia. Ela deve almejar a mente de iniciante do Zen e rezar para que seus pensamentos sejam substituídos pelos pensamentos de Deus. Depois que fizer seu trabalho, reunindo toda a informação necessária em sua mente consciente, seu subconsciente tomará conta da situação. A mente dela é capaz de formular uma proposta, mas apenas o seu espírito pode receber inspiração e inspirar os demais. Em resumo, são 4 as regras para um trabalho de criação milagroso. Seja positivo, irradie amor, divirta-se, impressione. Amém. Então, esse capítulo ele é um pouco mais longo, né? A gente falou então desses 3 pontos onde ela acredita, né, que a positividade deve estar agindo, né? E ela fala, então, a positividade é mais que a ausência da negatividade, né? Trata-se de presença por meio do pensamentos, palavras e ações, né? E ela vai falar que são 3 os tipos de positividade, né? Positividade sobre as outras pessoas, positividade sobre as possibilidades e positividade sobre nós mesmos. Então, para não me alongar muito mais aqui nesse vídeo, eu só deixo aqui como reflexão. Como que tem sido, né, essa sua positividade com relação às outras pessoas, né? Isso que ela falou de rezar pelas outras pessoas, né? Antes de uma reunião, antes de uma situação, da gente enviar, né, irradiar esse amor para outras pessoas. Como tem sido a sua positividade com relação às possibilidades? Às vezes acontece de muitas pessoas já você traz uma possibilidade, a pessoa fala: "Ah, não, mas isso não vai dar certo. Ah, não, mas isso não." Ah, ou recusando, né, algumas possibilidades, como no exemplo que ela mostrou. E como está a sua positividade sobre você mesmo, né? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso, porque eu
tenho certeza que assim como eu, né, a gente tem espaço para melhoria nessas áreas, né, de positividade sobre as outras pessoas, sobre as possibilidades e sobre nós mesmos, né? E esse resumo, né, as regras, as 4 regras para um trabalho de criação milagroso é: seja positivo, irradie amor, divirta-se e impressione. Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre esses tópicos. E aí, na próxima semana, então, a gente vai para o capítulo 11, que é trabalho versus chamado. Eu agradeço, então, para quem ficou aqui até o final, conseguiu ouvir tudo. Se tiver algum comentário, se gostou, se, né, se quiser comentar, falar alguma coisa comigo, eu estou sempre aqui à disposição. E se gostou, também pode compartilhar isso com outras pessoas para a gente ir irradiando esse amor, esses bons pensamentos e essa positividade. Então é isso. Até a próxima semana.